Fala pessoal, eu sou o Cristiano de Moura e nesse vídeo vamos falar sobre o jogo de hoje em relação ao Ceará, Flamengo e Ceará. Hoje tem Mengão, aí às 18h30 pela rodada aí do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo conseguir manter aí a sua liderança. A gente tem um jogo a menos para o segundo colocado, que é o Cruzeiro, e temos dois jogos aí e temos um jogo a mais do que o Palmeiras, que também está se aproximando. E essa rodada a gente vai ver aí quem vai levar a melhor em relação ao Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz, já com a ordem de BAP, falou que prioridade máxima é no Campeonato Brasileiro, consequentemente na Libertadores. Meu ponto de vista é Libertadores em primeiro lugar e Campeonato Brasileiro em segundo. Isso aqui eu não escondo para ninguém, já falei para todo mundo. Libertadores dá um gostinho melhor aí no título, né? Em relação a título, a gente tem um gostinho melhor. Vamos falar aí sobre o que pode acontecer, como é que está o gramado aí do Castelão, entre outros, né? O gramado do Castelão, a gente sabe que na nossa região aqui a gente tem um clima bem quente, então e são dois clubes que jogam no mesmo estádio. Então toda semana tem jogo, na quarta tem jogo, na quinta tem jogo, no final de semana também tem jogo no Castelão, porque Fortaleza e Ceará eles comandam ali a administração do Castelão em relação a jogos. E, consequentemente, não sei como é que está o investimento ali no Castelão em relação à grama, mas pelo que eu vi do jogo passado, o gramado ele deixa um pouquinho a desejar, para a gente ver aí Ceará e Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro e ver como as equipes têm sua qualidade, demonstrar sua qualidade no toque de bola. Logicamente que quando o gramado ele tem alguns detalhes a se complementar, o futebol ele não sai do jeito que a gente queria, do jeito que a gente gosta, e o risco também de ter lesão é bem maior. Então, vamos ficar de olho aí nesse gramado do Castelão. Espero que estejam em excelentes condições, mas eu creio que por conta do jogo passado que eu vi, o gramado pode ter melhorado um pouquinho, mas não está nem próximo aí de ser gramado de elite. Não só o Castelão, mas a gente tem que falar no geral. Também o Maracanã, a gente fala também de alguns gramados aí. A gente vê que o melhor gramado que se tem no país que eu gostei foi lá, eu vi quando o Flamengo jogou lá em Bragantino, na Red Bull, no estádio do Red Bull Bragantino, o gramado estava em excelentes condições, o do Grêmio também, o do Internacional também, da Arena do Corinthians também, estádios com péssimos gramados. Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense está na Série B. Mas Palmeiras, os dois piores são Palmeiras e Atlético Mineiro. Motivo: gramado sintético. Gramado sintético em relação a alto desempenho para equipes profissionais. E esse gramado deixa a desejar, com um estilo diferente da bola, que é um jogo fica um pouquinho estranho. Os jogadores têm medo de prender muito mais o pé nessa grama sintética e vir a consequência ter lesão. Então, esses dois estádios aí, do Atlético Mineiro e do Palmeiras, são péssimos, os piores, aí, no meu ponto de vista, do Campeonato Brasileiro. Os melhores, já falei, do Internacional Beira-Rio, do Grêmio, o do Corinthians, o do Maracanã. Tá bom, o gramado tá bom, mas a gente sabe que tem uma carga elevadíssima de jogos ali, consequentemente vai ficar bem fraco o gramado, vai apresentar falhas. O BAP já falou que o Flamengo por enquanto não tem condições aí de estar construindo o seu estádio, então a gente vai passar muito tempo jogando no Maracanã por questões aí de qualidade de grama, a gente tem muito a desejar. Não só no Maracanã, né, mas no país inteiro a gente sofre isso aí por conta da sua questão ali de administração do Campeonato Brasileiro. A CBF a gente vê que é uma máfia, né? A gente vê, não pode nem falar muito isso, mas a gente sabe que essa confederação aí é uma confederação que enche os bolsos de dinheiro, mas não investe em nada. Então é por isso que os clubes eles têm que se unir para ter aí seu estádio, suas gramas em perfeitas condições e ter aí também excelentes árbitros, que a arbitragem também brasileira deixa muito a desejar. Temos muitos jogadores bons em todos os clubes,
todos os clubes da Série A, temos também alguns jogadores bons da Série B, porém o que falta ali é uma organização, uma qualidade. Voltamos aqui a falar do jogo, né? O Flamengo não conta com alguns atletas aí para estar enfrentando o Ceará. A gente espera que o Flamengo saia com a vitória, a gente conseguir aí mantendo aí a nossa liderança. Volta do jogo da Copa do Brasil, eu creio também que o Flamengo vai com força máxima, por mais que tenha sido prioridade brasileiro e Libertadores, eu acredito que o Flamengo vai com força máxima aí para a Copa do Brasil. Eu tenho certeza que a Arrascaeta joga na Copa do Brasil. O motivo é porque o Arrascaeta ele está fora do primeiro jogo da Libertadores contra o Internacional. Então eu creio que sim, a Arrascaeta vai jogar esse segundo jogo aí na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Vamos falar também aqui do Alcian, né? O Alcian aí, um jogador que tem a mentalidade muito forte, né? A gente vê que teve um rodízio aí em cima do jogador do Atlético Mineiro, todo mundo ali, o Hulk, aquele zagueiro, o volante, o meia e o lateral, foram praticamente 5 jogadores aí discutir com o Alcian e sem ele nem conversar nem com os jogadores nem nada. Os próprios atletas do Atlético Mineiro que vieram para cima do Alcian. Isso mostra a personalidade forte, a mentalidade forte do Alcian e a mentalidade fraca dos jogadores do Atlético Mineiro. O que significa? Que o Alcian conseguiu entrar na mente desses caras aí do Atlético Mineiro e deixaram os caras bem furiosos e foram para cima do moleque. O ponto negativo 5 caras fizeram um rodízio em cima do Alcian e nenhum jogador do Flamengo foi lá para tentar também jogar o jogo mental, né? Que no futebol a gente sabe que não tem só o jogo tático, o jogo técnico, mas também existe o jogo mental ali quando você entre as quatro linhas, que você consegue estar conversando e até desestabilizando o outro time quando você fala alguma coisa, né? Sem bater no cara, sem agredir o cara, que nem o Luiz Fabiano fazendo. O Luiz Fabiano ele não era de falar muito, o que ele fazia mais era brigar mesmo, e isso aí eu sou contra, porque tem criança assistindo o jogo, e isso aí é muito ruim. Na hora que eles estão conversando ali, ninguém escuta, né? Vai ter aquela discussão ali de jogo, ninguém está escutando o que eles estão falando, então vale sim, vale essa estratégia aí. Infelizmente no Flamengo só tinha o Alcian e ele mesmo que se defendeu. O Pedro teve uma hora lá que ele foi defender o Alcian, porém ele afastou os dois, né? Não ficou do lado do garoto e nem do lado do cara do Atlético Mineiro. Ele só fez separar. Então o que eu acho? Que os jogadores do Flamengo têm sim que comprar essa briga com o Alcian. Os caras são muito calados, não reclamam, não reclamam com o juiz. A diretoria, quando o Flamengo é roubado, a diretoria é omissa, não chega junto para a CBF, já que o Felipe Luiz ele não gosta de falar de arbitragem, alguém tem que falar. Então o Palmeiras falou muito, vocês vão ver o que, é que vai acontecer no jogo de volta, né? O Palmeiras foi roubado lá na Arena Corinthians, em questão ali de impedimento. Não tava, aquele cara não estava impedido. O Flamengo também, se você vê aquele jogo contra o Atlético Mineiro, como é o nome do atleta? O Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele ia entrar dentro da área para fazer tentar fazer o gol de cabeça. Quando ele entra dentro da área, o jogador do Atlético Mineiro empurra ele nitidamente, o VAR nem chamou. No meu ponto de vista, isso aí é pênalti. Pênalti, claro, tá? Se você vai aqui, ó, com o corpo, tá ok, mas você empurra o atleta. Isso aí é pênalti. Já aconteceu isso uma vez com o Léo Pereira mesmo. O Léo Pereira empurrou um cara dentro da área, não lembro quem foi, e o juiz foi e marcou pênalti. E por que aqui dessa vez os caras não marcaram pênalti? Entendeu? Se o cara tá aqui, correndo aqui com os braços aqui, pra dar um empurrão e tudo mais, ok. Mas o cara foi aqui nitidamente e não foi chamado o VAR. Contamos com a vitória do Mengão hoje, em cima aqui do Ceará. Espero que a gente consiga aí manter essa liderança até o final do Brasileirão e a gente consiga conquistar aí o nosso campeonato desejado. O mais desejado se chama Libertadores no meu ponto de vista, tá? Vocês podem comentar aqui embaixo qual é o título que vocês desejam, mas no meu ponto de vista a Libertadores ela é maior do que o Campeonato Brasileiro.
Então, é uma Copa bonita de se assistir, uma Copa legal. Também não é organizada, a gente pensa que é, mas não é. Pessoal, no vídeo de hoje é isso aí. Vamos lá, vamos torcer pro Mengão que hoje mais 3 pontinhos pra nós. Valeu?